Fala, gente, passando aqui nesses shorts para mostrar para vocês o nível de desonestidade acadêmica que os arminianos brasileiros se utilizam. Eu vou deixar um print aí do Dr. Flávio Martinez, onde ele começa a acusar o calvinismo de que a crença de alguns calvinistas é de que Deus realmente é o autor do mal. Ele vai fazer citações de Vicente Cheung, Jonathan Edwards, John Calvino e todos os demais calvinistas aí que ele cita. Mas preste muito bem atenção na citação, dá uma olhada aí. Então, gente, prestaram atenção? Viu que é interessante que a proposta dele é dizer que os calvinistas acreditam que Deus é o autor do mal. E alguns são elencados aí através dessas obras. Mas eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Só dois calvinistas aí, que foi Vicente Cheung e Jonathan Edwards, citaram a palavra autor do pecado, que é o que ele quer atribuir à soteriologia calvinista. No fundo ele quer isso. Mas veja bem, talvez não, o único que faz uma citação aberta nesse sentido de que Deus é o autor do mal é Vicente Cheung, mas dentro de um contexto em que ele tenta ressignificar o que seria autoria, não de que Deus botou a mão no pecado e incutiu no homem. Não é isso que Cheung ensina. Ele diz que Deus é o autor no sentido metafísico do pecado. É o autor metafísico do pecado. Tá? Então existe um contexto na fala de Cheung. E na fala de Jonathan Edwards, se vocês prestar atenção, ele vai dar a entender o seguinte, que nesse sentido Deus seria o autor do pecado. Que sentido é esse que Jonathan Edwards trabalha? É o sentido de que Deus determina, se Deus determina, então ele é autor do pecado, ele vai dizer o seguinte, tá, então Deus é o autor porque ele determinou nesse sentido, porque uma alegação dos arminianos é criticar o calvinismo dentro desse contexto, dizer, Deus é o autor do pecado, então porque ele decretou. E Jonathan Edwards vai olhar e dizer assim, olha, se o problema é esse, nesse sentido, então Deus é o autor porque ele determinou. Só que ele faz diferenciação entre determinação e autoria. Mas, infelizmente aí, o Flávio Martinez não está preocupado com a leitura contextual. Ele está preocupado em tentar incutir heresia sobre o calvinismo de teólogos que ele sequer entendeu, senão não teria feito esse tipo de postagem. Mas fazer o quê? Esse é o nível intelectual dos arminianos do Brasil. Não tem muito o que ser feito.